Olá, galerinha do canal, um abraço aí pra vocês. Olha só, gente, muitos seguidores estavam pedindo: Johnson, grava um vídeo para colocar no YouTube sobre o uso dos porquês. É um assunto bastante complexo, eu já estudei contigo lá no Instagram, né, no PMPE 2016, mas grava um vídeo maior explicando tudo de uma vez para ficar mais fácil. Então este vídeo é exclusivamente para esse assunto, certo? É exclusivo para este assunto. Então olha só, gente, nós temos 4 maneiras de utilizarmos o porquê. Eu tenho o porquê junto sem acento, o porquê junto com acento, separado com e sem, certo? Então vamos para a primeira frase, olha só. Não viajei porque estou doente. Johnston, por qual motivo você colocou esse porquê junto sem acento aí? Olha só, eu sempre vou utilizar o porquê junto sem acento quando funcionar como conjunção na frase. Sempre que eu puder trocar essa expressão por pois ou uma vez que, esse porquê vai ser junto sem acento. Vamos aplicar na respectiva frase. Olha só. Não viajei, pois estou doente. Ou seja, esse porquê é junto sem acento. Outra dica aí. Não viajei, uma vez que estou doente. Sempre que eu puder trocar por pois ou por uma vez que, esse porquê funciona como conjunção e deve ser grafado junto sem acento. Vamos para o caso de número 2. Johnston, esse porquê aí continua sendo junto, não é? Só que agora é com acento. Ele funciona como na frase? Sintaticamente ele é o quê? Vamos dar uma olhadinha, olha só. Não sei o porquê da sua ausência. Esse porquê aí funciona como substantivo. E todo porquê que funciona como substantivo, ele deve ser grafado junto com acento. Ô Johnston, me dá dicas que eu possa identificar esse substantivo na frase. É fácil demais, gente. Olha só, sempre você vai encontrar um artigo que antecede a palavra, certo? Não sei o porquê. E uma dica grande também. Você sempre vai poder trocar esse porquê junto com acento sempre que você puder substituir pela palavra motivo. Só a palavra motivo. Certo? Não é por qual motivo, não, só por motivo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Não sei o motivo da sua ausência. Perceba que se eu tirar a palavra porquê e colocar motivo, cabe, além do artigo aí, eu identifico que esse porquê é um substantivo e deve ser grafado junto com acento. Fácil, não é? Você dando uma revisada aí, não tem nada muito complexo. Agora, olha só. Ô Johnston, esse porquê separado sem acento é o mais complicadinho, não é? Ele fica meio chatinho de encontrar e tal. Gente, olha só. A razão por que aceitei o convite não lhe interessa. Dê uma olhada para cá que você vai entender. Olha só. Você vai poder utilizar o porquê separado sem acento em 2 ocasiões. 2. A primeira é quando você puder trocar pelas expressões por qual motivo ou por qual razão. Eu não tenho esse exemplo aqui na frase, mas eu vou citar agora. Quando eu digo o seguinte, ó, por que você não foi à reunião? Olha, por qual motivo você não foi à reunião? Por qual razão você não foi à reunião? Sempre que eu puder trocar pelas expressões por qual motivo ou por qual razão, esse porquê é separado sem acento. Ou quando eu puder trocar pelas seguintes expressões: pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, que é o caso da frase. Olha só, a razão pela qual aceitei o convite não lhe interessa. Ou seja, em qualquer uma dessas situações, o porquê vai ser separado sem acento. Agora eu tenho dicas ainda importantes, certo? Vale ressaltar algumas dicas aí acerca desse porquê separado sem acento. Johnston, tu falou que aqui é substantivo, tu falou que aqui é uma conjunção. Se pedir a sintaxe dessa expressão porquê, o que é que eu assinalo, o que é que eu falo? Olha só, gente. Eu disse que a gente vai poder utilizar esse porquê separado sem acento em 2 ocasiões, porque ele vai se comportar diferente dependendo da situação. Olha só, no primeiro exemplo que eu dei, que é quando eu puder trocar por qual motivo ou por qual razão, esse por aqui, ele vai ser preposição e o que vai funcionar como pronome interrogativo. Johnston, repete agora, olha só. Por que você não foi à reunião? Eu posso trocar por qual motivo ou por qual razão. Eu tenho aí uma preposição mais um pronome interrogativo. Porém,
Quando eu puder trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, que é o caso da frase, ó, a razão pela qual aceitei o convite não lhe interessa. Eu continuo tendo uma preposição, o por continua sendo preposição, mas o que não funciona mais como um pronome interrogativo, e sim como um pronome relativo. Ou seja, se caísse a frase de número 3 do teu concurso, além de você saber que o porquê aqui, certo? Seria separado sem acento, eu preciso saber a sintaxe do termo, certo? Então, ó, a razão pela qual, se eu posso trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, esse porquê é separado sem acento. E eu ainda preciso lembrar que eu estou diante de uma preposição mais um pronome relativo. Certo? E o último caso é quando o porquê é separado com acento. A gente não precisa nem falar muita coisa, sempre no final da frase, gente, certo? Ela pode ser uma frase interrogativa, uma frase afirmativa. Sempre que vier no final da frase, eu vou ter um porquê separado sem acento. E eu ainda vou fazer um resumo aí bacana para você. Olha só. Porquê junto sem acento, conjunção. Eu posso trocar por pois ou por uma vez que. Johnson, porque junto com acento é um substantivo. Eu vou lembrar do artigo e eu sempre vou poder trocar essa palavra por outra, que é motivo. Johnston, o porquê separado com acento sempre no final da frase. E quando não couber, gente, em alguma dessas situações, é o caso de número 3. É o porquê separado sem acento, que é quando eu posso trocar pelas expressões por qual motivo ou por qual razão. Lembra da frase, por que você não foi à reunião? Por qual motivo você não foi à reunião? Eu tenho uma preposição mais um pronome interrogativo, ou neste caso aqui, quando eu puder trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. A razão pela qual, se eu troquei por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, eu estou diante de uma preposição mais um pronome relativo. Abraço, até mais. Beijão, gente.